Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar esta clutch. É uma peça maravilhosa, excelente para vocês venderem no Natal. Forrei ela com tricoline, deixei bem sofisticada, colocando essa alcinha montana. Fiz um acabamento diferente aqui no zíper, para a gente variar do tradicional, que estamos acostumadas. Essa aqui também ficou bem elegante, fiz o acabamento aqui no zíper com montana. Fica uma peça super bonita. Elas foram feitas com os recortes sublimados, da Sublime Recortes Personalizados. Além destas estampas aqui, vocês encontram outras estampas lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o cupom de desconto. E o zíper, o cursor, essas ferragens, esse mini mosquetão, tudo vocês encontram na JJ Fivelas. E nós também temos cupom de desconto para comprar no site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e o cupom, tá? Não esqueçam de utilizar o meu cupom para compras. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Hoje eu vou costurar com esta estampa bem alegre, bem colorida, né? A cara do verão. Já tem aqui a parte da frente, a parte das costas, o recorte bem pronto, é só nós refilarmos o excesso que vem aqui na volta. E já cortei 2 pedacinhos de tricoline para o forro, na mesma medida. Quem não quiser fazer com recorte sublimado, pode fazer no tecido, também tem que estruturar numa manta, né? R1 ou R2. Eu vou passar as medidas do molde para vocês. É só fazer um retângulo no tamanho de 16 por 25 centímetros e arredondar aqui os cantinhos da parte de baixo. Então, agora nós vamos preparar o zíper para a gente começar a fazer essa clutch. Ó, o zíper eu coloquei fechando para a esquerda e abrindo para a direita. Então, aqui onde tem essa finalização, primeiro nós vamos ter que colocar o cursor para depois nós finalizarmos. Então, aqui eu cortei, deixa eu ver aqui a medida, eu cortei 29 centímetros de zíper, mas vai sobrar um pouquinho, depois a gente refila. Eu vou tirar a pontinha dos dentes do zíper aqui de um ladinho, para ficar mais fácil de colocar o cursor. Vou colocar o cursor aqui, coloca de um lado, coloco o outro. E puxa, eu tô usando o zíper número 5, tá? Que eu comprei por metro. Arruma direitinho pra ficar os dois lados do zíper iguais. Ó, se ficou o acabamento bonitinho, deixa o cursor aqui no meio da peça. Agora, eu vou cortar aqui onde eu tinha tirado os dentinhos. Vou queimar, só pra finalizar aqui. E agora, nessa aqui, eu vou utilizar um pedacinho de tecido. O mesmo tecido que eu utilizei no forro, eu vou utilizar para finalizar. Nessa aqui, que era marrom, eu preferi colocar um pedacinho de montana. Se vocês têm sintético, também dá para finalizar com sintético, que fica bem bonito. Esse pedacinho de tecido aqui tem 7 por 5, é um pouquinho maior também, mas não tem problema. Dobro o tecidinho no meio, dobra até o meio e dobra até o meio. Vai ficar parecido com viés. Agora, vocês vão encaixar aqui, pode fazer da largura que vocês quiserem. Eu fiz um pouquinho mais largo, vocês podem fazer mais estreitinho também. Coloca aqui no meio. Pode deixar maiorzinho aqui dos lados, porque depois não vai ficar aparecendo. E faz uma costurinha aqui na borda. Fiz 2 costurinhas, uma aqui na borda e outra um pouquinho mais pra trás. Eu cortei muito grande o zíper, mas a gente refila. Depois que vocês fizeram essa finalização aqui, eu cortei esse excesso que eu tinha deixado aqui do lado de tecido, deixo ele no tamanho do zíper, que tem 3 centímetros. Depois que vocês fizeram essa finalização, vocês meçam o zíper e cortem ele com 22 centímetros, para esse tamanho aqui de clutch. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui na pontinha do zíper, bem fácil, ó. Vocês peguem essa pontinha dos dentes, dobra até a borda, segura e leva lá pra trás. Que aí vai formar esse formato arredondadinho aqui, ó. Pega a pontinha do zíper, dobra e traz até a borda. Pode segurar aqui depois, ó, e dobra lá pra trás. Que aí vai ficar esse acabamento aqui na voltinha do zíper. Eu vou queimar essa bordinha pra unir, mas eu vou passar uns pontinhos aqui e costurar lá na máquina. Só pra ficar bem seguro. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Dobra os dentinhos até a borda, vai formar um triângulo aqui, bem certinho. Segura e dobra lá pra trás. Deixa tudo alinhado aqui na pontinha. Quem não quiser fazer esse acabamento, corta o zíper maior e faz a costura comum, de necessaire mesmo. Vou queimar aqui pra segurar. E agora eu vou lá na máquina e vou só passar um pontinho, tá?
Vou passar um pontinho aqui, pra ficar bem seguro, e aqui também. Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda, então o zíper já está pronto, já está bem preso e bem segura essa costura. Pronto para nós aplicar aqui na clutch. Eu já coloquei aqui uma meia argola para colocar a alça. Quem não quiser colocar de montana, não quiser fazer de tecido, faz uma alcinha separada e antes de costurar, já prende aqui, que fica mais fácil também. Eu fiz assim com montana para ficar uma peça diferente. Então, aqui eu cortei 6 centímetros de montana, coloquei a meia argola pequenininha, acho que tem 1,3 essa meia argola, e prendi com rebite. Já fiz uma costurinha de segurança aqui na lateral. E essa alcinha também é de montana, tem 1 centímetro por 35. Usei esse mosquetão bem pequenininho, que serve 1 centímetro de alça. Furei aqui bem no meio e prendi o rebite. Esse material de ferragem vocês encontram lá na JJ Fivela, os preços são maravilhosos e nós ainda temos cupom de 10% de desconto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links e os cupons para vocês. Então, agora esse aqui eu posso deixar separado, né? Posso usar com a alcinha ou sem a alça. Nós vamos preparar a clutch. Então, pra gente costurar esse zíper, primeiro a gente vai fazer uma costurinha de segurança. Eu já fiz uma marquinha aqui de 2 centímetros da borda pra dentro. E aqui 1,5 centímetro. Então, como eu vou colocar o cursor fechando para a esquerda, ó, esse detalhe vai ficar aqui nessa marcação de 2 centímetros. Então, eu já cortei o zíper do tamanho certinho, que eu falei para vocês, a gente sempre dá uma esticadinha na hora de prender ele aqui, para ele não ficar com aquele aspecto ondulado que às vezes fica. Então, eu vou alinhar aqui nessa marcação de 1,5 centímetro, vou dar uma esticadinha e vai chegar aqui nessa marcação de 2 centímetros. É só a gente fazer uma costurinha para prender. Fiz essa costurinha, já prendi na parte da frente, ó, o cursor ficou do ladinho certo. Não deixem abrir todo o zíper, porque senão depois que sair o cursor não tem mais como a gente colocar, porque a gente colocou aqui nessa ponta. Agora, eu vou colocar a parte das costas, ó, cuidem o lado certo de colocar. Então, aqui, ó, nessa pontinha vocês vão marcar 2 centímetros, e nessa outra pontinha aqui, vocês vão marcar 1,5 centímetro, igual essa aqui. Então, o que que eu vou ter que fazer agora, ó? Vou colocar assim. Vou virar direito com direito. Ó, só alinhar aqui na marcação que a gente fez. E fazer uma costurinha até o final. Prendi o zíper, fiz essa costura de segurança. Nessa hora que vocês têm que olhar se tá tudo alinhado, bem certinho, se aqui ficou correspondendo essa medida com essa medida. Para conferir um pouquinho mais, vocês podem fechar todo o zíper. E aqui vocês vão olhar se ficou igualzinho esse acabamento aqui na ponta. Porque se vocês deixarem um ladinho maior, outro menor, depois vai dar uma diferença, vai ficar feio o acabamento. Então, fecha aqui o zíper até o final, vê se tá igualzinho as duas bordas, ficou o mesmo espaço, né? O mesmo pedacinho de zíper que ficou aqui, ficou aqui. Se ficou bonitinho, é porque vai ficar perfeita a clutch de vocês. Então, agora a gente já pode abrir, porque já tá preso aqui, o cursor não vai sair. Nós vamos prender o forro. O forro, nós vamos ter que colocar, ó, pra prender desse lado aqui. É direito com direito, ó. Então, eu vou colocar aqui, vai ficar direito do forro com o direito da peça. Eu vou alinhar com essa borda aqui. Vou costurar pelo lado do material, vou deixar o forro embaixo. Só cuida pra não costurar essa pontinha junto, tá? Essa pontinha aqui fica separada pra depois a gente costurar o outro forrinho. Então, ó, pega essa pontinha, coloca aqui, alinha e faz uma costurinha.
Fiz uma costurinha, já prendi o forro na parte da frente. Movimentem o cursor para um lado e para o outro, para não costurar essa pontinha aqui. Então, tem que cuidar bem na hora de fazer essa parte. Agora, nós vamos costurar, ó, essa aqui é a parte da frente. O forro já está preso. Agora, nós temos que costurar o forro dessa parte das costas. Então, vou colocar ele aqui para cima. Dá para prender esse forrinho aqui, para ele não atrapalhar na hora de costurar. Então, aqui está a parte das costas, tem que ficar direito com direito, então, eu vou colocar ele aqui. Vou costurar aqui nessa borda. Sempre costurem pelo lado da manta ou pelo lado do material. Como é tricoline, o forro, ele estica. Se a gente deixar na parte de cima, aí no final sempre dá uma diferença. Fiz uma costurinha aqui, então os dois forros já estão presos. Ó, se vocês olharem aqui, ó, já tá prontinho aqui esse canalzinho do zíper. Esse instrumento que eu utilizo para guiar a minha costura se chama furador, que vocês encontram na internet, em armarinhos. Você sempre me pergunta, como ele é de metal, né, ele tem mais resistência, fica mais fácil da gente estar guiando a costura com ele. Agora, nós vamos prender o forro no zíper. Eu não vou fazer uma costurinha de pesponto aqui por fora. Eu só vou prender esse forrinho no zíper. Ó, então, aqui está a parte das costas, né? Aqui tá o forro da parte das costas, ó. Puxo isso aqui. E agora, a gente faz uma costurinha aqui no tamanho de um pé de máquina. Assim, o forro vai ficar preso ao zíper que a gente costurou aqui, não vai atrapalhar na hora de abrir a clutch. Costurei esse forrinho, agora nós vamos costurar esse outro lado. Ó, põe lá pra trás. Cuidem pra não costurar errado, tá? Porque às vezes a gente se atrapalha. Ó, mas tudo fica lá pra trás, essa parte da frente vai lá pra trás. A gente fecha assim, ó, aqui tá o forro, tá a parte da frente, eu puxo e vou costurar só aqui na parte do zíper. Ó, mais uma vez, vocês confiram. Aqui é a hora de conferir para ver se ficou certinho. Se a gente costurou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vai ficar feio esse acabamento aqui. Então, aqui é a hora de vocês conferirem. Se ficou alguma coisa errada, desmanchem e costurem de novo. Então, agora que já tá pronta essa parte aqui, é só nós fecharmos. Ó, eu vou unir parte principal com parte principal. Como aqui não tem zíper, então a gente pode fazer uma costurinha reta, fechar tudo. Então, aqui a gente vai começar a fechar, deixa um espacinho aqui, eu gosto de deixar um espaço grande quando é material sublimado, porque ele tem mais resistência, então, para desvirar é um pouquinho mais difícil. Então, na hora de desvirar, eu sempre utilizo o secador de cabelo, que deixa o material um pouquinho mais molezinho e fica mais fácil de desvirar. Deixem aqui um palmo, mais ou menos, costurem só esses cantinhos, ó, inicia com retrocesso, faz toda a volta e finaliza aqui com retrocesso. Uma coisinha que eu não falei pra vocês, que antes de fechar, se vocês quiserem deixar ela bem bonita, vocês meçam aqui, ó, unam a parte principal com a parte principal e a parte do forro com a parte do forro, une direitinho e faz uma costurinha de segurança aqui, pra gente saber que na hora de desvirar, vai estar fechando direitinho, forro com forro e material com material. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui e vou fazer essa costurinha aqui, pra depois eu fechar toda ela. Fiz a costurinha que eu falei pra vocês, aqui fica fácil de vocês olharem, ó, só virar um pouquinho. Ó, se ficou encaixado forro com forro aqui, então tá certinho essa costura, não vai ter problema na hora do acabamento. E aqui desse lado é um pouquinho mais difícil, porque tem esse finalizador aqui. Mas se vocês colocarem o dedo por aqui, ó, vocês vão ver se ficou encaixando forro com forro,
vai ficar bonito esse acabamento. Então, agora sim eu vou fechar toda a peça. Fechei toda a minha peça, deixei esse espacinho aqui para desvirar. Esses cantinhos arredondados, vocês podem fazer piquezinhos com a tesoura ou podem cortar um pouquinho com essa tesoura de picote, tanto essa parte principal quanto a do forro. Eu vou utilizar o secador de cabelo, vou colocar ele aqui, abrir o zíper e colocar aqui, e ele amolece bastante esse material, então fica bem fácil de desvirar. Quando vocês estiverem trabalhando com um material que seja dublado no nylon, vocês façam isso para vocês verem que é mais fácil da gente movimentar a peça. Desvirei a clutch, agora essa abertura que ficou aqui no forro, é só vocês dobrarem essa pontinha pra dentro, podem fechar com pontinhos invisíveis, ou pode fechar na máquina. Eu vou fechar na máquina, que é mais rápido, e já venho mostrar o resultado final pra vocês. Fiz uma costurinha pra fechar o forro, e a minha clutch já está finalizada. Arrumem esses cantinhos aqui, na hora que ela tá quentinha, fica mais fácil da gente arrumar esses cantinhos para eles ficarem perfeitos assim. Vou colocar minha alcinha aqui na lateral. E ela fica muito bonitinha. Aproveitem que tá chegando o Natal para vocês fazerem peças como essa pronta entrega. Visitem o site da Sublime Recortes Personalizados, para vocês conhecerem as estampas que tem lá. Além dessas 3 aqui, tem muitas outras estampas bem bonitas. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!